Estamos em mais um programa da ARP, hoje tratando de um assunto muito sério, as violências, sim, no plural, contra as mulheres. Tivemos um índice de um aumento significativo em Ribeirão Preto. A violência, a gente pode falar física, financeira, que é patrimonial, psicológica. Temos vários tipos de violência, mas em Ribeirão Preto aumentou a violência sexual contra as mulheres e o feminicídio. Estamos hoje aqui para conversar deste assunto com a doutora Luciana Borsato, advogada familiarista, e o doutor Felipe Gomes, psicólogo forense. Como vai, doutora? Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Doutor Felipe, muito obrigada por aceitar mais uma vez o nosso convite. Agradeço o convite, um prazer estar aqui com todos. Olha, nós estamos vendo aqui um avanço significativo na violência contra as mulheres aqui em Ribeirão Preto, mas isso já é uma pandemia no mundo, né? Acontecendo, é um fato que a gente não pode nem discutir, e só que a gente tem que trabalhar com ele para tentar minimizar. Aliás, a gente tem que estipar esse tipo de violência do mundo, mas a gente ainda tem um bom caminhar pela frente, né? Como é isso no seu trabalho, doutora Luciana? Bem, atualmente, nós, como você falou, né, a violência, feminicídio, a violência contra as mulheres, né, que engloba não só a mulher adulta, mas sim a mulher adolescente, né, ela vem cada vez maior. E isso impacta como uma doença social, que é aquela situação em que o companheiro ele se sente dono da mulher, né? E isso o faz trazer aquela sensação de posse, né? E aí ele acaba praticando vários tipos de violência. E isso traz o impacto social, né? Muitas ações judiciais. Hoje nós temos a Lei Maria da Penha, que traz aí um amparo a essa mulher, né, vítima de violência, e traz também um impacto muito grande nas famílias, né, porque é um dos casos maiores de dissolução de matrimônio, de união estável. Então, a gente precisa de muitas políticas públicas, né, campanhas, né, também publicitárias, para que a gente possa trazer uma reflexão no menino, hoje. A gente tem que criar o nosso filho com essa reflexão de que a mulher ela não é uma posse, não é uma propriedade. É o ranço do patriarcado que a gente vive, né? Exatamente, isso que eu ia levantar. E foi muito bom a senhora falar dessa questão de mulheres em várias faixas etárias, né? Porque a senhora lembrou da questão da criança. Então, quando a gente fala no aumento da violência contra as mulheres, a gente tem que ir naquela faixa etária que são os menores de idade, que tem uma grande incidência a partir dos 13 anos de idade, né? E as políticas públicas são necessárias. A gente tem que fazer esse corte para que as políticas públicas sejam bem objetivas e venham a trabalhar nessa camada da sociedade mais vulnerável, né? É isso mesmo. Por quê? Porque não adianta a gente só olhar para a relação homem-mulher, né? A gente tem que olhar para a relação ampla familiar. E isso envolve as crianças, né? E as adolescentes também. E ali é um papel que a gente tem que não ocultar, a gente tem que trazer à tona, realmente com os dados, né? E para que haja essas políticas públicas para a gente poder... Porque ocultar é um crime, né? Exato. Exato. É isso que tem que ficar claro, né? Esse negócio de problema familiar se resolve em família, você está cometendo um crime, ocultando essa informação das autoridades e tomando uma atitude de proteção, né? Isso mesmo. Até porque, assim, condomínios, associações, a gente tem, o vizinho, né, tem o dever de denunciar. Claro que ninguém quer se intrometer ali naquela situação, mas é uma omissão. E isso tem que ser falado e colocado em prática. Doutor Felipe, como é isso no seu trabalho?
Olha, como você bem colocou, existem situações de violências e nós podemos ver no plural, né? Tanto no sentido de reiteradas vezes que ela pode acontecer, e isso agravado muitas vezes pela falta de política pública ou pela falta de leis mais severas, porque uma consideração é que a impunidade também acaba reforçando esses comportamentos de violência. Então, né, nós verificamos que se tratam de muitas formas de violência. Além das formas, como você bem colocou, né, muitas vezes elas acontecem. Então, no nosso trabalho, isso tem um impacto significativo, né, uma vez que, no nosso caso, o perito judicial, né, o assistente técnico, o psicólogo forense, ele vai estar trabalhando para a identificação dessas violências, para auxiliar a identificação no sistema judiciário e também para orientar quais são os melhores encaminhamentos, né? Isso também vai implicar que esse profissional ou os profissionais de saúde que vão atender essas pessoas também estejam capacitados para saber identificar e para saber, inclusive, o tipo de trabalho e de tratamento que precisam. Porque em casos como esse, também as terapias elas são específicas, existem fases que precisam ser ultrapassadas para a melhora da pessoa que passa por uma situação como essa. Então nós estamos falando que a violência, ela é uma doença que gera doença. Olha, exatamente. E não podemos desconsiderar um outro fator que nós podemos chamar de violência estrutural, que é quando o Estado não cumpre o seu papel na proteção desses vulneráveis, como nós estamos falando aqui, mulheres e crianças. Então elas acabam sofrendo uma violência pela omissão, pela falta de um cuidado do Estado, pela falta de políticas públicas, pela falta de serviços que tenham profissionais adequados para também conduzir o tratamento da maneira correta. Então tem que acolher e cuidar dessas crianças, dessas mulheres, para que essa situação não torne um ciclo, né? Exatamente, não só pela repetição, mas pela repercussão disso na vida da pessoa, né? No sentido dela poder se recuperar desses traumas. Então, o que nós verificamos é que acaba sendo um ciclo de violência que vai também aumentando essa violência ainda mais e principalmente quando o Estado é omisso em cumprir o seu papel de proteger essas pessoas. E a gente vê que quando o Estado se omite de proteger esse segmento, essas mulheres, essas crianças, a gente vê um impacto também financeiro, né? Porque essas mulheres vão ter que sair, não podem ir para o mercado de trabalho por questões N e acabam com essa violência, o estupro, vem a gravidez e aí essas crianças acabam tendo que parar de estudar. Tem todo um ciclo que vai só agravando, né? Olha, infelizmente, esse custo acaba onerando muito para a sociedade, porque como você bem colocou, a repercussão dessa violência, ela vai fazendo também com que as vítimas, os filhos das vítimas, eles vão crescendo em situações de mais vulnerabilidades, propensos a entrar e ter problemas, inclusive, com situações com a justiça, com a formação da sua personalidade, com precisar de atendimento em saúde mental, e tudo isso envolve custo para a sociedade e prejuízos na formação dos indivíduos. Impacta toda a sociedade, né? Eu vou te chamar de Lu, porque é uma amizade antiga e um respeito que eu tenho imenso por você. Lu, me fala uma coisa. Vamos numa questão prática. Eu sofri violência, e aí o que eu devo fazer? Bem, essa é uma pergunta muito importante, né? Porque às vezes a mulher ou a criança sofre a violência e ela se sente perdida, porque o que mais é afetado é a questão psicológica. E hoje nós temos, né, como você falou no início, vários tipos de violência. A física, a psicológica, patrimonial, moral, né? Então, assim, se você está sentindo que está sofrendo alguma restrição da sua liberdade, da sua vida mesmo pessoal, você tem que procurar uma delegacia da mulher, relatar isso
pedir a medida protetiva, inclusive se existe a violência física, né, que é a mais gritante aí na nossa sociedade, né, mas as outras violências também são muito severas, e elas são violências invisíveis, né, que muitas vezes a pessoa ela fica na dúvida se realmente aquilo está acontecendo. Então, além de procurar a delegacia e pedir uma medida protetiva de afastamento de quem pratica violência, é muito importante também, que eu recomendo muito para minhas clientes, é uma terapia, né, para que ela possa ter esse apoio psicológico, né, muitas vezes o Estado concede, para que ela possa conseguir seguir. Porque simplesmente, né, você procurar uma delegacia, conseguir uma medida protetiva, mas a sua vida, você tem que ter força para seguir, né, aquela situação. A gente vê assim, olha, a mulher, ela está num ciclo de violência, ela tem que romper esse ciclo de violência, né? E ela não tem conhecimento que ela está vivendo uma violência. Então, eu tive um caso, por exemplo, que a mulher foi tirada de dentro de casa, o marido cortou toda a ajuda financeira, todo o apoio, não é nem ajuda, apoio financeiro, e levou as 2 crianças, nenês, embora, porque ele culpava a mulher por uma situação que ela estava sendo vítima de uma violência, né? Então, essa fala para o cliente, você está sendo vítima de violência doméstica, e muitas vezes o cliente não sabe. Aliás, nós mulheres, algumas situações a gente vive na vida que a gente não tem aquele entender, isso daqui, ele não pode gritar comigo, ele não pode me maltratar. É importante você ir num profissional, num advogado, para ser bem orientado e bem acompanhado desde o começo, né? Sim, é muito importante. Por quê? Porque às vezes a própria pessoa ela não tem essa noção, né? Porque hoje a violência que é a mais agressiva é a física, né? Mas, como eu disse, a violência moral, a psicológica, a financeira, que é cortar os cartões de crédito, né? Patrimonial, né? Financeira, deixar sem os filhos. Então, assim, o ideal é procurar um advogado mesmo, especialista, para que você possa ter a orientação e o acompanhamento, né? Mas a gente sabe que muitas vezes essas mulheres não têm condições, né, de contratar um advogado particular, mas aí a gente tem outras... Então, é isso que eu ia te falar. Então, a gente tem uma situação, hoje nós temos uma DDM 24 horas em Ribeirão Preto, que a gente sabe que ainda não está estruturada para a demanda que nós temos aqui, nem uma estrutura física, nem de pessoal. Por mais que eles tenham uma boa intenção, um bom trabalho de atendimento, a gente sabe que ainda está aquém, né? Então, um profissional do direito acompanhar até a realização do boletim de ocorrência é necessário, né? Sim, é muito importante, né? Porque até a gente sabe conduzir, né? Quando você chega numa delegacia, como você falou, já tem a DDM 24 horas, eles estão se estruturando ainda, né? E às vezes se você chega sozinha, você às vezes nem sabe se expressar, né? O que está acontecendo. O atendimento é diferenciado. E aí, quando você vai com uma profissional, uma advogada, especialista, né? Você tem ali uma segurança maior, porque você está com um profissional, e o boletim de ocorrência é conduzido da forma correta. Porque dependendo de como o boletim de ocorrência é feito, né? Quando chega lá no fórum, ele é tido como ameaça. Né? E não às vezes é uma violência patrimonial, às vezes é uma violência moral. Então, é importante esse acompanhamento desde o começo. E se a pessoa não tem condição financeira, você ia passar uma orientação? Então, normalmente, o que acontece? Quem violenta, né, eles tiram o cartão de crédito e deixam a mulher, né, sem qualquer condição financeira. Então, hoje a gente tem, né, a Defensoria Pública, que faz esse apoio. Não sei se eles acompanham, né, até a delegacia. Não né? Então, assim, mas a parte processual eles acompanham. Mas depois que você já tem a medida protetiva. E hoje a medida protetiva, para você ter essa medida, você tem que ter as provas, né, também. E é importante, né? Importantíssimo. Doutor, qual é a sua orientação nessa situação? Então, nessas situações, como são situações muito delicadas e como foi bem colocado aqui, muitas vezes a primeira
proteção da pessoa acaba sendo o próprio advogado mesmo, né? Eu até vejo muito na minha experiência, muitas pessoas que vêm me procurar e que, através da orientação do advogado, conseguiram identificar que passaram pela violência. Elas nem sabiam que era uma forma, né? Então, às vezes, o advogado acaba precisando, nesses casos, fazer até uma função que não é a dele, ter um acolhimento maior, poder orientar e demonstrar essas questões para as pessoas que estão precisando, né, desse tipo de acompanhamento. E eu acredito mesmo que o advogado, de fato, ele é o profissional que vai poder, inclusive, ajudar a comprovar também, né, nessa condução aí de um processo judicial. Porque as provas, muitas vezes, como não são provas materiais, né, no sentido de provas biológicas, exames de DNA, sêmen, sangue, também entra a questão das violências psicológicas, né? Então, são provas ali de comportamentais. Então, muitas vezes também vai ser necessário o auxílio de profissionais técnicos da psicologia, peritos, assistentes, para que eles possam também produzir essa prova, ou seja, fazer uma avaliação da pessoa que sofreu esse tipo de situação. Então, existem avaliações específicas para isso, né, avaliações periciais, do qual nessa avaliação o perito ele precisa determinar para a justiça, para os advogados, né, os operadores do direito, primeiro a tipificação dessa violência. Ele vai ajudar a identificar sobre o ponto de vista comportamental, as condutas. O senhor vai ouvir a vítima. Exato, ouvindo a vítima. Aquela escuta mais delicada e mais técnica, né? E também uma avaliação que possa o perito mostrar para a justiça a gravidade, né? O importante nessas avaliações, porque existe um grau, né, entre leve, moderado ou grave. Então ele também vai poder identificar esse impacto nas vítimas, né? Quais são os danos, qual é a gravidade. Isso vai ser muito importante para o sistema judiciário poder ali aferir a pena, fazer a dosimetria correta também. Então esse é um aspecto importante na produção de prova. E muitas vezes a gente vê, só para fechar aqui, que fica carente essa questão da produção da prova. Então muitas vezes não se tem muitos elementos para poder demonstrar ali dentro de um processo judicial. É esse o link que eu queria passar para a Lu. Lu, qual é a sua dificuldade nesses processos? Então, a prova ela é muito importante, né? Então, como que eu costumo agir, tá? Quando uma mulher me procura, eu faço uma orientação de como ela constitui essa prova. Então, por exemplo, na questão da violência psicológica, né? Ela pega, quando ele começar a falar, insultar, grave, porque a gente tem que ter essas provas, né, em mãos. A prova pericial é muito importante, mas é numa segunda fase que às vezes a gente consegue essa prova pericial. No boletim de ocorrência, a gente tem que ter, às vezes, por exemplo, a prova patrimonial. Comprovar que está sem os cartões, que a conta bancária está zerada. Então, a gente tem que ter essa orientação para essa cliente. Não simplesmente chegar lá na delegacia, né, e fazer um boletim de ocorrência sem prova alguma, porque isso reforça lá na frente. Para o afastamento, ela vai ter, mas a questão de um alimento compensatório, para ela conseguir, né? Mas a voz da vítima ainda é muito significativa nessa fase, né? Sim, é importante, mas a prova também da violência psicológica, patrimonial, moral, ela reforça quando você vai pedir a questão dos alimentos compensatórios, né? Porque ela também não pode simplesmente ter uma medida protetiva, o afastamento, e como que ela vai viver? Como que ela vai alimentar os filhos, né? Como que está a justiça em Ribeirão Preto em relação aos alimentos compensatórios? Está reconhecendo? Você tem que ter as provas, porque senão eles não reconhecem. E muitas vezes, quando é fixado um valor muito pequeno. Porque às vezes as mulheres, elas têm um padrão de vida alto, só que o homem, ele tira todo esse dinheiro. Entendeu? E esse alimento compensatório, ele é deferido para as mulheres, ou a justiça continua só observando os menores, os filhos menores do casal? Então, esse compensatório
é específico para a mulher, porque ela não tem condição de continuar, né? A situação financeira dela é retirada toda essa questão do valor que ela teria ali. Mas aí, para você conseguir judicialmente, você tem que ter a prova, entendeu? Que é aí os extratos, o padrão de vida que essa mulher tinha e hoje como é que está, né? Porque os alimentos para o filho, né, para o menor, ele é deferido, é presumido, né? Agora, os alimentos compensatórios têm que ser comprovados. E a gente vê também nesse andar dos processos que a gente tem o estudo psicossocial, né? E aí, nessa fase, que a gente vê a importância, nessa fase não, em todas as fases, mas o perito forense ele é muito importante nessa parte do estudo. Como que é o trabalho do senhor na questão do acompanhamento dessa perícia? Então, exatamente. No caso, né, também pode, só para pegar um gancho aqui, também pode ser feito essa produção de prova antecipada para a defesa, por exemplo, de uma mulher, no sentido de já levar uma avaliação independente também, que vai constituir uma nova prova, né, ali podendo demonstrar os impactos da violência sofrida. Então, ela também pode levar esse tipo de avaliação já para sustentar um pedido, e isso vai corroborar muito mais ainda. Quando vai ter a perícia psicossocial, a outra parte, as duas partes do processo, elas têm direito a terem o seu assistente técnico. E no caso do assistente técnico, ele vai acompanhar essa perícia tecnicamente, fazendo quesitos ao perito, ele vai ali também ter um cuidado para que essa avaliação ela seja bem feita, inclusive que esse perito possa trazer os elementos, né, que vão comprovar ali as questões que estão sendo investigadas. Então, a presença dos assistentes também é muito importante porque ele vai exigir do perito um trabalho mais aprofundado. Ele vai exigir mais esclarecimentos e ele ainda vai poder manifestar ou impugnar o laudo do perito caso ele encontre ali falhas importantes. Eu acho essa fala muito importante, porque a gente trabalha no judiciário, mas a gente, como especialista, advogados especialistas de áreas de atuação, a gente precisa ser assessorado pelos peritos, né? Então, quando o cliente entende que não é importante a contratação desse profissional, essa impugnação, esse acompanhamento é feito pelos advogados, mas nós não somos especializados nessa área, né? Acaba tendo uma perda, né, de qualidade naquela situação, não é? Exato, porque o perito é muito importante, né, assistente técnico, porque nós temos a técnica jurídica, né, é como o juiz para ele decidir um processo, ele precisa de toda a prova técnica ali, os estudos sociais, né, então assim, a questão do perito, do assistente técnico, da perícia é muito importante. E a gente trabalha em inúmeras gamas de atuações, né? Então, tem os peritos grafotécnicos, os peritos engenheiros, os peritos médicos, os peritos contábeis, os peritos psicólogos. A gente precisa de como o judiciário tem esse apoio dos seus peritos técnicos, né? O advogado também, para entregar um trabalho de excelência, precisa, né? E uma outra coisa que eu acho importante esclarecer, que muitas vezes é até errado pensar que não vai precisar do profissional mesmo quando tem provas favoráveis, né? Porque justamente esse assistente técnico, vamos colocar assim, no caso de alguém que sofreu violência, uma mulher que sofreu violência, e mesmo que existam as provas, ele vai, e mesmo que a perícia for favorável, ele vai exigir do perito, talvez, alguns aspectos importantes para comprovar ainda mais. Então, ele vai poder trabalhar com os elementos da perícia e, mesmo que favorável, ele vai poder aprofundar ainda mais a produção daquela prova. Então, é recomendado ele ter esse profissional.
facilita, né, o processo, o trabalho da gente, né? Porque a gente acaba tendo uma situação de amparo ao nosso trabalho, a gente consegue trabalhar melhor, né? Isso, sustenta, né, com mais consistência, né, essa questão do perito. É um trabalho em conjunto, muito importante. Nós estamos vivendo esse momento desse impacto, dessa violência, e eu acredito que esse tipo de encontro que nós estamos tendo, ele é muito importante para a gente divulgar informações, para a gente conseguir. Eu acho que esse ciclo só vai ser rompido com a gente discutindo, que essa discussão entra dentro de casa, que as mulheres sejam orientadas, as crianças sejam orientadas, e eu acredito que a possibilidade disso é por meios de comunicação e pela escola, né? Então, eu acredito que essa é uma forma que a gente tem para colaborar, para a gente estipar esse tipo de doença da sociedade. E a gente não esquecer que a gente precisa... Você presenciou uma violência, você está escutando uma violência, 180 ou 190. E ligar e chamar ajuda, polícia, para ter um amparo, porque você pode evitar uma tragédia, né? E é uma responsabilidade de toda a sociedade. Eu gostaria que vocês deixassem uma palavra, uma orientação para as pessoas que estão assistindo. Tá, eu digo para as mulheres, para as meninas, né, que fiquem alertas, sabe? Porque às vezes a gente fica confusa. Será que realmente eu estou passando por isso? Mas fique alerta. Tenta pegar, se informar, né? Eu sei que tem muitas campanhas, né, da Lei Maria da Penha, mas eu ainda acho que falta. Nas escolas seria importantíssimo levar essa questão da violência, gênero, discutir. E não é nem Isso, pra exato. a gente não está querendo nem que venha orientar em nada em relação a sexo. O que a gente tem que falar é que, olha, é do respeito. Existem né? toques que não é para existirem, né? Então a Isso. criança tem que saber, porque a violência sexual em criança normalmente não começa com a violência, começa com um encantamento, uma sedução, toda uma forma de sedução àquela criança, né? Exato. A criança não sabe nem que aquilo é errado. E num segundo momento, na hora que ela já está naquela situação, aí vem a violência mesmo, a agressão física, porque violência sexual é violência sexual mesmo, com sedução, e depois vem a culpa essa criança, porque ela não tem nem estrutura para receber esse tipo de situação, e ela não foi orientada, né? Isso mesmo. Então, assim, falta muita orientação nas escolas. Assim como o bullying, né? Tinha que ter sido levado também. Mas essa questão da violência doméstica tem que ser levado e tem que ser orientado, porque nós, mães de menino, eu sou mãe de menino, né? E eu sempre orientei meu filho, você não é mais nem menos do que uma mulher, do que uma menina. Somos todos iguais e todos merecem respeito. Eu acho isso excelente. Doutor, eu sei que a violência tem vários aspectos, tem vários tipos de início, mas o início de uma violência que a gente vê, um padrão de início de violência, é isolamento dessa mulher, dos seus parentes, dos seus amigos, do seu grupo de apoio, né? E tudo começa assim. Qual é a sua orientação? Então, exatamente. A minha orientação é assim. Primeiro, considerar que a violência é muito grave. Ela causa um impacto significativo na vida dessas pessoas que passaram por situações de violência. Então, não minimizar, né, por hipótese nenhuma situação de violência. Então, não minimizar, acolher a pessoa, orientar, né, encaminhar para que ela possa ter ajuda, né, jurídica, psicológica, social, de todas as formas. Porque, psicologicamente falando, o que nós vemos, como você colocou, mesmo esse início da violência, é que a violência ela causa danos para a pessoa que vai fazer parte da sua história de vida. Então ele fica marcado na biografia, representa um trauma que vai ali perdurar ao longo do resto da vida, por toda a vida da pessoa. Muitas vezes esses traumas eles podem até ser superados, melhorados, mas as consequências, os impactos, ela vai precisar lidar com isso para o resto da vida. E com certeza causa
né, impactos negativos. Muitas vezes, em casos mais graves, a gente vê inclusive o aparecimento de síndromes psiquiátricas, depressão, isolamento, muitas vezes até o suicídio. Então, esse é o que a gente pode fazer, como você colocou, enquanto sociedade, através da educação, né, cada vez mais buscar formas de combate à violência. Eu quero agradecer muito a presença de vocês terem aceitado esse convite da ARP. Espero que a gente se encontre mais vezes, que foi muito rico esse bate-papo. E só deixar o meu muito obrigada a vocês. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Encerramos mais um podcast da ARP. Aguarde o próximo, que será muito especial.